Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, gravando um videozinho pra gente aí. Bom, eu vou tentar ser um pouco mais rápido pra aula não ficar tão comprida, tá? Eu sei que aulas que passam dos 15 minutos, eu sei que não é gostoso ficar assistindo, fica muito maçante. Vamos lá. Essa legenda aqui, eu disse que já baixei naquele site, fiz algumas mudanças, eu vou deixar ela na descrição desse vídeo, tá? Hoje eu vou abordar alguns conceitos como a referência externa, tá? E algumas ferramentas de captura. Eu vou explicar como é que faz e como é que utiliza, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente já tem aqui a arquitetura limpa, né? A gente já veio do arquiteto, a gente já tirou as achuras, deixou do jeito que a gente queria, tá? Eu não gosto de trabalhar em cima da arquitetura porque ela fica ativa e você qualquer hora você pode interferir nela. Como assim? Por exemplo, vou dar um comando circle aqui, um círculo. Imagina que isso represente uma tomada, tá? E aí, não é tão grande assim, mas o que eu quero mostrar é o seguinte: imagina que eu quero copiar essa tomada pro lado de cá, tá? Então um botão C ou CP, depois eu vou explicar como é que muda também. Vou fazer um outro vídeo como é que muda esses atalhos, tá? Eu vou deixar no link na descrição desse vídeo também, tá? Comando C de copy, eu tenho que selecionar exatamente essa entidade. Selecionei barra de espaço para poder copiar ela, né? Então eu pego um ponto base, pode ser qualquer um aqui, tá? Agora você imagina você querendo fazer mais ágil e não tendo que selecionar exatamente em cima do círculo, você quer selecionar assim, ó, pronto. Olha o que acontece quando você trabalha na arquitetura. Você selecionou a letra, a pia, a cuba e essa parede, ó. Entendeu? Então por que eu uso referência externa, tá? Eu vou mostrar como é que faz, tá? Só dar um save aqui. Eu vou salvar essa legenda. É o seguinte, eu vou criar uma pasta chamada projeto. Uma pasta aqui, ó. Projeto. Dentro dessa pasta eu vou criar duas subpastas, uma com o nome de base e outra com o nome de elétrica. Eu vou explicar o porquê já. Elétrica, tá? Na pasta elétrica a gente vai colocar o arquivo de projeto e aqui as bases que vamos usar no projeto de elétrica. Como assim? Vamos lá. A pasta de elétrica, vou colocar aqui, salvar como projeto elétrico e dar um enter. Projeto elétrico já está salvo. Agora eu vou chamar a arquitetura nesse arquivo para a arquitetura não ficar aqui, ela só vai ter uma projeção dela aqui. Como é isso, ó? Eu digito o comando xref, que é de referência externa, né, em inglês, e do enter vai abrir essa abinha aqui. Deixa eu só destacar esses selinhos aqui. Abriu essa abinha aqui do lado. Eu clico aqui em atachar no DWG, né? E vou escolher exatamente a arquitetura. Peraí que eu fiz coisa errada. Um passo antes aqui, ó. Eu vou salvar essa arquitetura lá na pasta base. Vou colocar o nome de xref arquitetura, tá? Eu vou explicar também o porquê do nome xref que eu dei aqui, tá? Na verdade é porque os layers vão aparecer aqui para poder identificar o que é a camada, o layer da referência externa. Então vamos lá. Escreveu xref, aparece a aba, aperta aqui para colocar um DWG e agora a gente vai lá na pasta base, xref arquitetura e manda abrir. Aqui que tá o porquê que eu criei aquelas duas pastas base e elétrica. Aqui, ó, o caminho, tipo do caminho, o caminho está relativo. Tem o caminho total também e eu nunca uso esse sem caminho. Por quê? Vou explicar mais para frente também. Eu quero explicar a diferença do relativo para o full, tá? Como eu trabalho em dois escritórios, às vezes um arquivo que eu estou trabalhando aqui eu levo para trabalhar no outro também, tá? Então
quando eu ponho no relativo, ele só vai pegar um nível acima de referência. Por exemplo, lá no outro escritório eu vou criar a pasta projeto, e dentro da pasta projeto a pasta base e a pasta projeto. Quando eu abro o arquivo o projeto elétrico, ele vai procurar uma pasta acima se tem uma pasta chamada base e se nela tem a arquitetura, XF arquitetura. Se tiver, ele carrega, tá? Quando eu ponho o caminho inteiro, ele vai procurar em C, o nome do usuário, o nome do arquiteto, o nome do projeto. Então o caminho vai ficar muito longo. Se eu errar esse caminho lá no outro escritório, ele não vai achar referência externa, entendeu? Por isso eu gosto de deixar no relativo, tá? E vou explicar já por que eu não uso o sem caminho, tá? Vamos lá. Aqui, seria aqui, eu acho que ela ficou lá longe. Deixa eu ver, tá aqui, ó, tá bem aqui. Só um minutinho. Deixa eu traduzir pra cá. Bom, aqui, ó, tá aqui. Beleza. Aqui vai abrir um balãozinho de layer não reconciliado. É só clicar no azulzinho aqui, tá vendo? XREF arquitetura. Todos esses layers aqui são da XREF arquitetura, tá? Então se você deixar eles não reconciliados, na hora de plotar, na hora de imprimir, os layers não reconciliados não vão ser plotados. Então, botão direito, reconciliar o layer, beleza. Isso é um caminho que tem que ser feito toda vez, tá? Vamos lá. Outra coisa, aí eu gosto de colocar, tá no layer 0, tá vendo? Ó? Eu gosto de deixar num layer, eu vou criar um layer aqui, Z base, por exemplo, né? E vou trancar ele, ó, apertar o cadeadinho aqui, ó. Então, eu ponho a arquitetura que está no layer 0 no Z base e ela tá trancada. O que acontece? Lembra do exemplo que eu dei da tomada? Tá? Agora, se eu precisar copiar ela, eu não preciso ficar preocupado em selecionar só essa entidade. Eu posso selecionar tudo aqui, ó. Tá vendo? Só vou selecionar a tomada, porque a arquitetura está num layer bloqueado. Isso vai facilitar muito na hora de selecionar objetos para poder copiar, tá? O porquê da referência externa e o porquê usar o caminho relativo, tá? Eu vou abrir aqui de novo, deixa eu desligar isso aqui, tá? Eu vou abrir a arquitetura aqui, ó. Essa daqui, ó, quando eu seleciono ela até fica selecionada lá, ó. Eu vou abrir ela. O que acontece? Imagina que o arquiteto mude e fala assim, ó, não, ó, Lucas, mudou, tá? A cabeceira dessa cama está em outro lugar, essa porta agora abre por outro lado, ou uma parede sumiu. O que acontece? Se eu estou trabalhando com a arquitetura inserida no desenho, se tiver um monte de pontos elétricos inseridos, é muito complicado, você tem que ficar mexendo, você leva um tempo maior, tá? Você tem que mexer tudo que o arquiteto fez. Quando o arquiteto te manda a revisão, você abre aqui pelo botão direito abrir, você abre a referência externa e insere a revisão do arquiteto aqui, você vai ver o que mudou. Ele já vai te falar, por exemplo, vamos imaginar, agora a cabeceira dessa cama aqui tá para cá, então eu vou dar um rotate aqui, ó, move, né, M de mover. Já vou aproveitar para explicar um pouco sobre a ferramenta de captura. Eu quero que o centro da cabeceira fique no centro dessa parede aqui, ó. Então eu vou pegar lá o ponto médio, o midpoint, certo? Para poder selecionar como o ponto de captura da cama. A hora que ele aperta o triângulo lá, você aperta, eu estou segurando exatamente no ponto médio dessa semi-reta aqui, né? Então agora eu quero colocar ele no meio dessa parede, de novo uso o midpoint. Não importa se eu chegar aqui, ó, quando eu chego perto da entidade, ele já vai mostrar pelo triângulo onde é que é o ponto médio. É só eu clicar que ele vai jogar lá, ó. Então ele coincide o ponto médio da pegada do objeto com o ponto médio da onde eu selecionei depois, tá? Então imagine que essa cama mudou. Aqui agora em vez de uma vão ser duas, tá? Deixa eu só dar um move mais pra cá. C de copy
outra cama para cá, N para mover. Vamos imaginar que agora é isso daqui que mudou e não tem mais essa mesa aqui, tá? É isso daqui. Bom, depois que você mudou, que o arquiteto alterou, você dá um salvar, pode fechar. Quando você volta aqui, ó, ele pede para você recarregar a arquitetura. Então, quando eu recarregar a arquitetura, repare aqui, ó, aonde houve as alterações, ó. Ele buscou na referência externa e já colocou aqui, tá? Ele já atualizou aqui, tá? Então é por isso que eu gosto de trabalhar com referência externa, tá? E eu gosto de usar o caminho relativo, porque se eu uso aquele sem caminho, aquele no path, na hora você não consegue fazer esse tipo de carregamento, você tem que inserir novamente a referência externa, tá? E aí não tem o porquê usar referência externa, tá? O vídeo está com 11 minutos. Eu não sei se eu vou... Bom, eu vou colocar uns pontos de iluminação para ir adiantando, tá? Então, eu vou colocar um ponto de iluminação aqui no centro, tá? Um outro aqui no centro, no centro, no centro, no centro, no centro. Aqui eu vou colocar um aqui e outro aqui, tá? Então serão dois. Aqui vou até colocar dois aqui também, um no centro, aqui a gente coloca dois também, aqui a gente vai trabalhar com arandela, né? Mas você reparou que eu falei várias vezes centro, 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 centro. Então, eu vou dar um comando retângulo aqui, só para poder exemplificar como eu fazia antigamente, ó. Eu vou copiar um ponto de luz aqui, ó. Deixa eu só agrupar isso aqui, ó, G agrupar, para não ter que ficar selecionando peça por peça. Deixa eu copiar. Bom, nesse caso, para eu colocar esse objeto no centro, como é que eu fazia antigamente? Eu apertava a linha, né? Aí eu vinha em intersecção, onde duas linhas se encontram, né? Então eu colocava aqui e aqui na outra intersecção. Então fazia uma intersecção novamente, ok? Barra de espaço, termina o comando e fazia uma outra linha. Isso eu fazia isso lá no começo. Então olha o tempo que eu estou gastando para colocar esse ponto de luz aqui no centro. Agora eu vou mover. Aqui há duas maneiras de eu colocar lá. Esse aqui não é um círculo, né? Então eu tenho que pegar o ponto central aqui. Se fosse um círculo, a gente poderia usar o centro de um círculo como o snap, para poder pegar ele. Mas como não tem, a gente vai ter que fazer a mesma coisa com o X ali, né? Então eu tenho que fazer uma linha. Olha como isso era demorado. Eu vou explicar depois o caminho mais fácil, tá? Outra linha. Agora eu vou mover para lá. Então M de mover, seleciono o objeto, dou Enter. O ponto onde eu vou segurar o objeto vai ser aqui no meio. Então eu uso intersecção novamente. Uso intersecção, mas como eu não selecionei as linhas brancas, elas vão ficar aí, tá? Vocês vão ver lá, ó. No objeto só está o objeto vermelho. E agora, mais uma vez, intersecção e coloco lá no meio. Olha lá, o objeto que eu selecionei foi embora, o que eu não selecionei ficou, tá? Então, letra E, erase, ou a borrachinha, né? Eu prefiro ir no teclado, como eu disse antes. Eu apago, pronto, já está lá no centro. Puxa vida, Lucas, demora um monte, demora. Mas aí, eu descobri... na verdade eu evoluí para uma linha só, né? Então uma linha só, como é que eu fazia? Intersecção, intersecção. Na hora de mover eu comecei a usar o midpoint. Então eu comecei a alternar entre intersecção e o midpoint, que aí eu seleciono o ponto médio dessa linha que eu acabei de traçar e aqui também o ponto médio dessa linha que eu acabei de traçar. Aí são menos coisas para apagar, ficou um pouco mais rápido. Até eu descobri o comando snap between two points. O que significa isso? Eu vou mostrar e depois eu vou explicar como é que faz, tá? Então, agora eu não preciso fazer mais nenhuma linha de referência, tá? Eu já pego o objeto direto pelo ponto central usando esse snap between two points, mid between two points. Como que é? Ó?
mover, seleciono. Aí eu venho nesse botãozinho que eu criei, vou explicar já já como é que cria. Então, ó, o que ele vai fazer? Você vai dar 2 pontos para ele e ele matematicamente vai calcular qual que é o ponto central. Então eu não preciso mais fazer o X ou fazer a linha usando 2 intersecções e um midpoint aqui. Eu só vou usar 2 intersecções e ele já vai pegar o ponto central, mas eu não vou precisar fazer uma linha guia para poder capturar o ponto central, né? Então, nesse caso aqui eu vou usar a intersecção, tá? Primeiro ponto, agora o segundo ponto, ele pediu o primeiro, agora o segundo ponto. E conseguimos segurar o objeto pelo centro sem ter que fazer as linhas guias. E para colocar ele aqui no centro é exatamente a mesma coisa. Usa o Mid Between Two Points. Aí você, depois de selecionado ele, você pode usar a intersecção novamente. Primeiro ponto, segundo ponto e ele foi lá para o centro. Muito mais rápido. Quanto mais rápido a gente termina o projeto. E é um ditado da época do meu pai, que projeto na prancheta é dinheiro perdido. Então a gente tem que, de forma técnica, óbvio, entregar cada vez mais rápido os projetos para poder receber e poder pegar outros projetos e fazer a maior quantidade de projetos possível para poder, com o volume, tá? Fazer a nossa renda, tá? Mas obviamente com o máximo de técnica possível. Isso só é possível com muito treino, tá? Bom, eu vou explicar como é que faz esse botão caso você não tenha, tá? Você tem que vir em botão direito na parte cinza, Customize, você expande aqui e procura Mid, tá? Na verdade ele é este aqui, ó, ele não tem símbolo, tá? Esse aqui é para quem baixou aquele arquivo CUIX que eu já deixei na descrição do primeiro vídeo, tá? Caso não tenha, você pode criar ele, ó, só que ele não tem desenho, tá? Então ele não tem desenho, mas o que você pode fazer, ó? Você pode, sei lá, seleciona um aqui e na hora de editar você, é igual um Paint aqui, ó, você apaga e desenha do jeito que você quiser. Mas é esse aqui, ó, Snap Mid Between Two Points, beleza? Então, eu acho que é isso, senão a aula vai ficar muito comprida. A próxima, então, eu já vou inserir os pontos de luz, tá? Eu quero inserir os pontos de luz, os pontos de tomada e interruptores, tá? E na próxima aula ainda, na outra aula ainda, aí a gente começa a circuitação, tá? Como é que começa a desenvolver, como é que começa a projetar um quadro de distribuição de energia e por aí vai. Beleza, galera? É isso aí. Falou, valeu!